Oi, pessoal. Como vocês estão sabendo, agora no dia 20 de abril eu vou deixar a coordenação do mestrado e a coordenação da graduação, mas continuarei como professor da Unifenas. Eu peço licença para tomar uns 10 minutos do seu tempo para apresentar o balanço da minha gestão ao longo desses quase 3 anos. O papel do coordenador do curso é zelar pelo bom funcionamento do curso de acordo com as normas estabelecidas pela instituição e pelo colegiado do curso. É função do coordenador contratar professores, dar feedback para professores, eventualmente desligar professores, organizar o funcionamento do curso, como os horários, substituição de docentes, resolver problemas de conflitos entre professores e alunos e entre alunos, aqueles conflitos que ocorram dentro da instituição. Além disso, a coordenação do curso deve zelar pelo bom funcionamento da secretaria acadêmica, pelo registro correto das atividades acadêmicas, para que não haja problemas na emissão dos diplomas dos alunos. Também cuidar dos processos de transferências, editais internos, como de monitoria. Então, são muitas atribuições. Durante o período da pandemia, a gente teve muito mais situações além dessas normais. Eu intitulei essa aula, essa apresentação, A Volta ao Normal em 960 Dias. Quando eu assumi a coordenação em agosto de 2020, a gente estava já com a pandemia estabelecida. Então, a gente tinha a pandemia, mas para os coordenadores de curso, não só para mim, mas todos os coordenadores de curso, de medicina e de outros cursos, mas principalmente dos cursos que têm uma atividade prática, uma carga horária prática muito alta, a gente estava vivendo, na verdade, era um pandemônio. A gente tinha saído do ensino remoto emergencial, que foi estabelecido inicialmente no primeiro semestre de 2020, e agora era necessário consolidar esse ensino para o ensino remoto, não emergencial, e contornar as limitações, principalmente de atividades práticas, que a pandemia estava impondo à formação dos alunos, sem, na medida do possível, prejudicar demais essa formação e também sem atrasar a progressão do aluno ao longo do curso. Se eu fosse escolher um filme para representar os próximos semestres que eu passei, eu escolheria Karate Kid, principalmente a sequência do bota casaco, tira casaco. E no segundo semestre de 2020, o que a gente viveu foi isso, bota casaco, tira casaco. As aulas presenciais estavam suspensas e as atividades dos internatos também estavam suspensas. Depois a gente teve o retorno dos internatos, uma negociação bastante dura com a Secretaria Municipal de Saúde. E depois nós começamos a preparar o protocolo de retorno às aulas, para as aulas práticas presenciais. A gente teve também a instalação do monitoramento de casos suspeitos e confirmados relacionado ao protocolo de retorno às aulas. Até a semana passada, haviam sido avaliados 979 casos suspeitos ou confirmados de Covid, apenas entre alunos, e eu pessoalmente acompanhei pelo menos um terço desses casos antes de a gente formar uma comissão que hoje é liderada pela professora Isabela, para realizar esse acompanhamento. Depois a gente teve o retorno de aulas práticas e de ambulatórios para alguns períodos, não para todos os períodos, e ao longo disso, eu ainda consegui fazer um diagnóstico situacional do curso, que foi apresentado na Assembleia no final do ano. No primeiro semestre de 2021, a gente continua na filosofia do tira casaco, bota casaco. Então, o que aconteceu? A gente teve no início do semestre o retorno das aulas presenciais, o retorno de todas as aulas presenciais praticamente, e logo em seguida, em abril, maio, a gente teve a suspensão das aulas e a suspensão dos internatos novamente. Nesse período, o que a gente fez? Como a suspensão dos internatos parecia que ia se prolongar por um período maior, foi feita a antecipação das férias dos internatos, para que, quando retornasse, a gente evitasse o atraso da graduação daqueles alunos que estavam no último internato. Então, a gente teve o retorno dos internatos logo em seguida, e aí começou, então, o processo de vacinação de profissionais de saúde, incluindo os estudantes. Nesse processo de vacinação,
A coordenação do curso, com apoio da Secretaria Acadêmica, da professora Maria Cristina e do pessoal da TI, emitiu em apenas um dia 1.162 declarações. Foram emitidas e enviadas individualmente para o e-mail de cada aluno a sua declaração para que ele pudesse se vacinar. E depois a gente teve, no final desse semestre, então, o retorno de aulas práticas e o retorno dos ambulatórios. Isso já em junho, no finalzinho do primeiro semestre. Então, no segundo semestre de 2021, a gente pôde ficar com um casaco, né? Então a gente teve uma volta aí ao que seria mais ou menos normal, o retorno das aulas presenciais, de todas as aulas presenciais, com exceção de alguns seminários, o início da reposição das aulas práticas de TH e de prática de laboratório, de todos os períodos, o início da reposição dos ambulatórios, um déficit total de 38.072 ambulatórios que a gente tinha no início de agosto de 2021, e ao longo desse segundo semestre foram realizadas, então, 8.637 reposições efetivas, já descontadas as faltas. Então a gente já teve aí uma redução de cerca de 23% do déficit de reposições de ambulatório em um semestre. Com o retorno às aulas, a gente começou a ter problemas mais frequentes de saúde mental, acometendo alunos, acometendo professores e também acometendo funcionários. Aí a gente já tinha um vislumbre de alguma coisa normal, uma terra firme à nossa frente. A gente continuou na política do fica casaco no primeiro semestre de 2022, então no ano passado. Ao longo desse primeiro semestre de 2022, a gente conseguiu finalizar a reposição das práticas de PL e TH. Todos os alunos tiveram a oportunidade de repor todas as práticas que foram perdidas. A gente criou um ambulatório de reposição independente do funcionamento do ambulatório normal, do 5º ao 8º período, para que fosse feita só as reposições dos alunos. No início do primeiro semestre do ano passado, a gente tinha um déficit de 29.435 reposições, e ao longo desse semestre a gente conseguiu fazer mais 8.322 reposições, reduzindo o déficit para 55% do déficit inicial. Foi feito nesse semestre também um simpósio interno de educação médica, com professores e alunos, com foco na reforma curricular, já preparando, já pensando na possibilidade da atualização do nosso currículo, que teve muito poucas modificações ao longo dos 20 anos do curso. E a gente também estabeleceu novas parcerias ao longo da pandemia. Além daqueles hospitais tradicionais que a gente já tinha convênio, ao longo de 2022 a gente teve novos parceiros, principalmente o Hospital Semper, que começou no auge da pandemia mesmo. A gente precisou ampliar o número de vagas de internato, porque alguns hospitais reduziram o número de vagas e nós fomos muito bem acolhidos pelo Hospital Semper. O Hospital da Baleia também ofereceu novas vagas de clínica médica, de cirurgia, de pediatria. O Instituto Horizonte, lá no Mangabeiras, também a gente tem a parceria para o internato de clínica médica. O Hospital Socor, também para clínica médica e cirurgia. E agora, mais recentemente, o Hospital Belo Horizonte, que a gente começou com ginecologia, obstetrícia e pediatria, mas com a possibilidade de expandir a clínica médica e a cirurgia. Então foram parcerias que foram estabelecidas ao longo da minha gestão. Então o normal está chegando, Esse seria o mote do segundo semestre de 2022. E aí nesse período a gente diminuiu então a necessidade de reposição em 10% para 45% do total inicial. Houve um aprimoramento do sistema de avaliação, com a introdução das avaliações formativas, com um número maior de avaliações, para a gente fazer uma distribuição melhor da pontuação, não ficar aquela pontuação muito concentrada no final de cada bloco. A redução do peso do EGI na nota final do aluno, com valorização então do aprendizado e das avaliações ao longo dos blocos. E aqui também a gente teve a redução da frequência na PMC prática, nos ambulatórios e nos internatos, para 90%. A gente teve também uma grande ampliação das optativas, um leque bem maior do que o que era ofertado antes,
inclusive com foco em optativas não médicas, optativas de outras áreas, sobre direito, sobre empreendedorismo, gestão financeira. Hoje nós temos 14 disciplinas optativas diferentes, né? E no segundo semestre de 2022, o mestrado em Ensino e Saúde, que é feito aqui em Belo Horizonte, alcançou a nota 4, num total máximo de 5, na avaliação da CAPES. E com isso, com essa nota 4, então há a possibilidade de se criar um doutorado em ensino aqui na Unifenas Belo Horizonte. Apareceu uma novidade no radar ainda, a gente sabia que isso estava chegando, mas isso apareceu efetivamente no radar no segundo semestre do ano passado, que foi a mudança do nosso sistema de controle acadêmico, né? A implantação do Liceu, que ocorreu no segundo semestre de 2022. Algumas ações foram feitas antes, mas efetivamente, em setembro de 2022, a gente começou a operar o Liceu. Então, agora já terminando, né, a gente enterra quase firme o primeiro semestre desse ano. Apesar da gente estar aí no meio do primeiro semestre, ainda teve muita coisa que aconteceu. Então, a gente tem a consolidação do modelo de projetos de extensão, também começaram a ser ampliados no ano passado, e com o mesmo foco das optativas, a gente procurar projetos de extensão que levem um serviço para a comunidade, mas que tenham menos características de atenção médica. Para quê? Para oferecer aos alunos uma gama maior, né, uma formação mais ampla, uma formação que não nos restrinja exclusivamente à área técnica da medicina, né, que seja uma formação mais humanista. A reposição de ambulatórios, então, a gente estava com um déficit de 45%. Primeira metade desse semestre, a gente já conseguiu baixar em quase 10% esse déficit. Então, a gente tem agora, inicialmente, a gente tinha 38 mil ambulatórios a serem repostos. Hoje nós temos só 15 mil. A previsão é que a gente consiga completar essa reposição até o final desse ano, no máximo ao longo do primeiro semestre do ano que vem. Importante destacar que até agora nenhum aluno atrasou a sua colação de grau por falta de reposição. O Liceu ele está implantado, né, ele está estável, mas ainda necessita de alguns ajustes, alguns aprimoramentos, mas o processo de implantação do Liceu deve estar totalmente concluído até o final desse semestre. A gente ainda vai ter algumas novidades, algumas automações pelo sistema, e a gente vai trabalhar, então, a partir do segundo semestre, no aprimoramento principalmente. O Moodle, a gente ainda tem processos de ajuste, mas já tem um diagnóstico. A gente teve muito problema na integração entre o Liceu e o Moodle, houve uma mudança na sistemática da criação dos cursos no Moodle, mas acredito que para o próximo bloco, para o terceiro bloco e para o quarto bloco, a gente deve ter muito menos problemas do que a gente teve no primeiro bloco e no segundo bloco. Bom, avistando as terras de além-mar, a gente teve também uma intensificação da internacionalização do curso, da negociação de convênios com instituições estrangeiras. Então, antes da pandemia, logo antes da pandemia, a gente fechou um convênio com o College of New Jersey, né, o TCNG, que é uma universidade, um college na prática nos Estados Unidos, é uma universidade comunitária que tem um curso de graduação e pós-graduação em saúde pública. Infelizmente, a gente não conseguiu efetivar nenhum intercâmbio presencial pela pandemia, né? Mas agora a gente já está retomando esses contatos com planejamento. Em breve a gente já deve ter oportunidades, né? A gente fechou agora recentemente, no finalzinho do ano passado, um convênio com a Universidade Beira do Interior, a universidade no interior de Portugal, que tem uma faculdade de medicina que tem mais ou menos 20 anos, eles têm 18 anos de funcionamento, e que é uma das universidades de referência na área de simulação na Europa. E a gente está aí em processo de negociação de um terceiro convênio, também nos Estados Unidos, com a Universidade de Washington, em St. Louis, que é uma universidade grande, que tem também um curso de medicina e que tem um grupo que pesquisa em educação médica. Então, que seria um convênio para graduação e para pós-graduação. Esse convênio ainda não está assinado, mas nós estamos em processo de negociação do convênio. Então, já caminhando para o final da minha apresentação,
Eu quero agradecer a todos, agradecer aos professores, alunos, aos funcionários que me apoiaram e que possibilitaram que, além das atividades normais da coordenação, eu conseguisse executar tudo isso que eu mostrei aqui para vocês. E eu quero agradecer em especial a professora Maria Cristina, que me convidou para a coordenação do curso, né, da coordenação da graduação, e que apoiou e que sempre incentivou todo o meu trabalho ao longo desses quase 3 anos. Agradecer à professora Flávia Freitas e à professora Aline, que trabalharam comigo como coordenadoras adjuntas e que deram apoio administrativo operacional muito grande ao longo desse período. Agradecer ao professor Peixoto e à professora Luísio, que estão assumindo as minhas funções, e agradecer a Cíntia e a Keila, né, agradecer todos os funcionários da universidade, aqui principalmente a Cíntia e a Keila, que são as secretárias que trabalham diretamente comigo, né? A Cíntia, secretária da graduação, a Keila, secretária da pós-graduação. E eu não poderia deixar de citar, né, de agradecer a minha família, aquelas pessoas que me apoiaram muito durante esses 3 anos, apoiaram durante problemas que eu tive ao longo desse período, que tomaram conta de mim, que foram um apoio muito importante para que eu conseguisse desempenhar essa função na coordenação da graduação ao longo desse período todo, né? Então, a Luísa, do lado de lá, minha filha mais velha, a Cíntia, minha esposa, e a Beatriz, minha filha mais nova. Um agradecimento especial a vocês. E eu estou voltando para casa, né? Como eu já disse, não estou deixando a Unifenas, estou voltando para os meus ambientes normais e a gente se encontra aí nas salas de aula, nos corredores e, eventualmente, na Atlética jogando ping-pong. Muito obrigado pela atenção de vocês, sempre estarei à disposição de todos. Um grande abraço.